Bem-vindos aos Conversas entre o Céu e a Terra. Agora eu vou conversar com a Marina Mendonça. A Marina, ela é advogada criminalista e é uma menina, mulher, mãe. e eu quis que ela viesse porque a gente sabe que não é fácil ser mulher em algumas profissões. E se tem uma profissão que eu acho que deve ser dificílimo para qualquer ser humano, é ser advogado criminalista, porque eu acho que lida com realidades humanas muito difíceis. E a Marina, sendo mulher, deve ter uma experiência mais difícil ainda. Porque por mais que a gente esteja evoluído, a gente sabe que ainda existe muita dificuldade, preconceito, olhares tortos e tudo mais. Então, obrigada de ter vindo. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência. A proposta aqui do nosso programa, do podcast, é a gente compartilhar experiências de vida, podem ser dolorosas ou felizes, mas que a gente consiga entender o quanto a gente pode fazer pela gente aqui na Terra, entendeu? Sim, entendi. Ou o quanto, assim, a gente pode tornar a nossa vida uma experiência espiritual também e divina. E eu sei que para você ser uma advogada criminalista, você não fez isso do nada, você teve que se empenhar, teve um projeto de vida aí que você foi atrás e desbravou. E com certeza você faz isso em alguns momentos do seu dia. Então, Sim. primeiro, parabéns, e eu queria saber um pouquinho da sua história. Bom, primeiro de tudo, é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite da Cris, minha irmã mais velha, acho que eu posso dizer assim. É uma vida, né, que você me conhece. Enfim, meus 41 anos, eu acho. Então é um privilégio estar aqui com uma pessoa, enfim, que eu tenho tanta admiração e porque eu tenho tanto carinho. Bom, começando pela minha história, eu, de fato, ser advogada, criminalista, mulher, tem as suas dificuldades, os seus percalços, mas eu queria dizer que é uma carreira linda e que eu sou muito realizada fazendo aquilo que eu faço por diversos motivos. E eu cheguei até aqui. Hoje em dia eu tenho um escritório meu com uma sócia, nós temos um escritório que é composto só por mulheres, as advogadas são mulheres, enfim, a pessoa que cuida do nosso administrativo financeiro, a dona Áurea, todas mulheres no escritório. E é uma delícia trabalhar num ambiente feminino. Os homens são todos muito bem-vindos, obviamente, mas é muito Mas gostoso vocês trabalhar. decidiram por A trabalhar gente, só com mulher. a gente... Eu gosto muito de trabalhar com mulher também. É muito bom. E funciona muito bem. Tem gente que acha que ambientes completamente femininos não funcionam, que são desorganizados. Eu acho completamente o oposto. Assim, são muito mais organizados, muito mais regrados, muito mais Até objetivos, acolhedores né? e, por incrível que pareça, objetivos. Então, mas da minha história, eu, enfim, por muito tempo quis estudar medicina, eu queria ser médica, eu sempre quis trabalhar com pessoas. E eu acabei não entrando na faculdade de medicina. Quando eu ia fazer vestibular de novo, eu desisti, não era isso que eu queria. Até hoje eu não sei muito bem explicar por quê, ou enfim, por qual motivo, mas eu acabei fazendo direito porque todo mundo falava assim: você gosta de ler, você gosta de escrever, então vai fazer direito. Eu não sabia muito bem se eu ia para direito, para psicologia, enfim, acabei seguindo para o direito. E eu não virei advogada criminalista, eu não estagiei só nessa área, eu trabalhei em várias outras áreas e eu virei penalista já depois de formada. Que não é uma coisa tão comum de se ver, né? Normalmente as pessoas no 5º ano da faculdade já são efetivadas nas áreas que querem seguir. Eu trabalhava com contratos, enfim, com direito aeronáutico internacional, com a nossa prima, Ana Luísa, e eu percebi que não era aquilo que eu queria, porque eu queria trabalhar com gente. E o direito tem várias áreas que, enfim, o cliente final é uma pessoa física, é um indivíduo, a área penal é uma delas. E eu acabei indo para um escritório penal para dar uma última chance para o direito antes de virar psicóloga, que era o meu plano.
E eu acabei adorando. E acabei me encontrando e já se vão 16 anos que isso aconteceu. E é isso, eu tenho o prazer de trabalhar com pessoas, com diferentes pessoas, com diferentes histórias, todos os dias. A gente fala, né, que lá, enfim, no escritório, em qualquer escritório que você vá, são vários casos de estelionato, por exemplo. Mas nenhum estelionato é igual ao outro, nenhum cliente é igual ao outro. Nós temos casos mais fáceis, casos mais difíceis, mas são sempre casos desafiadores, na sua medida, e que exigem muito, muito cuidado e muito respeito no trato, porque independentemente da posição que o nosso cliente está, e aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso, é uma posição de vulnerabilidade. Então, sempre requer um olhar atento Você e sempre está cuidadoso. do lado do réu? Não sempre. Não sempre. Não sempre. Tá. Não, é por isso... Por isso que eu quero entender a sua fala. Não sempre. A gente, em regra, em muitos dos nossos casos, nós estamos do lado das pessoas que são acusadas do cometimento de algum delito. E lá no escritório, a gente trabalha com todo tipo de crime. Então, pode ser uma pessoa acusada de cometer crime de corrupção, lavagem de dinheiro, crime tributário, que são os chamados crimes econômicos, mas nós também temos casos de crimes sexuais, casos de homicídio, casos de lesão corporal, falsidades, enfim. Então, nós temos clientes que são acusados do cometimento de algum delito. Nós temos... Chama réu essa pessoa, não? Ela vira... Como eu acho que no senso comum pode-se dizer assim, mas réu, tecnicamente, é só depois que a pessoa é processada. Então, que existe uma denúncia oferecida contra ela, né? Obrigada pela correção. Não, imagina. E tem, enfim, o processo penal, ele tem várias fases, né? Então, é uma investigação e depois que, enfim, quando a investigação é concluída, o Ministério Público decide se existem elementos suficientes ali de autoria e materialidade, que a gente diz, né? Então, de quem cometeu e qual crime teria sido cometido para que um processo seja iniciado, uma denúncia seja oferecida. Aí essa pessoa vira ré. Até lá, ela é investigada. Tá. Mas... Acusada. Então, enfim, nós trabalhamos na defesa de pessoas que são acusadas do cometimento de algum delito, mas nós também trabalhamos como assistente de acusação quando nós representamos vítimas de crimes. E também, e aí é muito difícil e tem uma complexidade diferente da defesa do acusado, porque o sistema penal como um todo, e é assim mesmo que ele tem que ser, ele é desenhado para a proteção dos interesses daquele que vai ser processado pelo Estado. Porque, em regra, no direito criminal, é o Estado quem processa uma pessoa. Então, nós podemos imaginar que o Estado é um ente muito mais poderoso do que um indivíduo. Então, as regras do direito constitucional, do direito processual penal e do direito penal, elas visam garantir os interesses do acusado, para que ele tenha ferramentas para se defender de maneira satisfatória em relação àquilo que o Estado imputa contra ele. Existem exceções, eu acho que não é o caso de entrar aqui, porque aí a conversa vai para um lado que é muito jurídico, mas a regra é essa. Então, o papel da vítima no nosso processo, e isso tem mudado em alguns casos, ele é diminuto. Então, trabalhar do lado da vítima também é muito desafiador. E quais são os casos em que o papel da vítima tem ganhado mais relevo? São os casos de violência doméstica ou de crimes praticados contra a mulher, e são casos de crimes praticados contra a criança, contra idosos, porque aí o nosso sistema tem que são pessoas entendidas como vulneráveis, então o nosso sistema tem toda uma sistemática diferente de proteção a essas pessoas, que acabam tendo a sua palavra mais ouvida e mais considerada do que vítimas de crimes patrimoniais ou de um furto, de um roubo, alguma coisa assim. E que faz sentido, porque está muito mais, vamos dizer, relacionado, mas nós estamos falando de vida humana, né? Então. E de pessoas que são mais vulneráveis mesmo, em termos de tamanho, de força e de... Exatamente, assim, as mulheres são mais vulneráveis no sentido de que há uma quantidade absurda de crimes cometidos por homens contra mulheres. É uma realidade, lá no escritório a gente recebe casos de violência doméstica semanalmente. Mas eu vou te pedir um favor, nós vamos deixar esse assunto, que eu vou chamar, a gente vai falar sobre ele em outro momento, se você puder voltar aqui. Posso.
eu quero trazer mais uma pessoa, porque eu tive uma situação de um crime com relação a uma mulher, foi um crime de estupro, que eu fui dar um suporte faz 2 semanas, porque eu conheço a pessoa e eu acho que merece a gente falar só sobre isso. Porque esse é um... Porque é um assunto que é muito recorrente. Ele é presente, e é histórico. E precisa a ser nossa reparado. cultura, ela é muito... ela traz muito isso, acho que por isso que a gente está vivendo isso demais. Então, acho que vale a gente conversar só sobre isso. Porque esse é um dos lados que ser mulher... e aí eu volto para sua introdução. Ser mulher naquilo que eu faço é difícil. Nesse lugar é difícil. Porque, enfim, eu sou mulher, nós somos todas mulheres, e se você perguntar, nós todas já tivemos alguma experiência de violência em maior ou menor grau na vida profissional, na vida pessoal ou nos seus relacionamentos. Então, dito isso, a gente trabalha, e aí o nosso sistema tem essa dificuldade toda, né, com relação à vítima, porque ela, de fato, às vezes tem um papel diminuto. Então, pode ser muito frustrante para um cliente vítima. Que é diminuto? Menor. Tá. Reduzido, né, no próprio procedimento mesmo. A palavra da vítima conta muito pouco. O Estado vai investigar se aquele crime aconteceu ou não, a vítima vai ser ouvida, mas é isso, o processo é desenhado para proteger o acusado e não para proteger os interesses da vítima, exceções feitas nesses casos que eu te mandei. Agora entendi isso. É isso. Então, são pessoas que estão em posição de vulnerabilidade, independentemente do lado em que elas estejam. Se você foi vítima de um crime sexual contra você e você procura um escritório de advocacia e você tem a coragem de fazer uma denúncia, de ir atrás das autoridades, você está numa posição de vulnerabilidade extrema. Por outro lado, e aí eu acho que é uma perspectiva que as pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar, ainda que você tenha cometido um crime e você está sendo processado pelo Estado, você ter o Estado em cima de você, o processo penal por si só, é um ônus, é uma pena enorme. Porque muitas vezes causa restrição na sua vida, causa angústia, causa ansiedade. Clientes de colarinho... Desmoraliza, né? Te desmoraliza. Clientes de crimes de colarinho branco, muitas vezes, que estão envolvidos nessas grandes operações, que são tão noticiadas, né, pela imprensa, são pessoas que muitas vezes passam anos da vida dela saindo de casa às 5 da manhã com medo da Polícia Federal bater na porta de novo, arrombando a porta, enfim. Em regra, as autoridades são muito respeitosas, mas não deixam de ser situações de muita violência e de muita... E violência... Porque é violento que alguém entre na sua casa sem ser convidado, vamos chamar assim. E essas pessoas também estão muito vulneráveis. Então, o primeiro aprendizado de um advogado criminalista é que você é advogado, você não é juiz e você não está lá para julgar aquilo que seu cliente fez ou deixou de fazer. Você está lá para tutelar os interesses daquela pessoa da melhor maneira que você pode, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, de acordo com as leis que a gente tem. E essa é a função principal de um advogado criminal, é fazer com que o nosso ordenamento seja aplicado de maneira correta e justa, independentemente da gravidade ou não do delito que aquela pessoa cometeu. Então, a vulnerabilidade, ela está presente em todos os nossos casos, em todas as nossas reuniões, em todos os nossos dias. Muitas vezes nós somos mais psicólogas do que advogadas dos nossos clientes. E foi o que eu falei no começo, os casos sempre exigem muito cuidado, muita dedicação, um espaço de acolhimento daquela pessoa, de disponibilidade para você poder esclarecer dúvidas, lidar com angústias, com medo. E no fim das contas, a pena que pode ser muitas vezes imposta a essas pessoas é uma pena de prisão, que também causa uma angústia gigantesca você ficar com medo de ser preso no dia que um juiz te der uma sentença com uma pena que extrapole determinados limites e que a regra seja o cumprimento na cadeia. Então, essa vulnerabilidade também está muito presente no nosso dia a dia. E a última delas, né, que eu queria trazer, é que lá no escritório a gente atende casos pro bono. Porque os casos pro bono são os casos em que nós não cobramos honorários dos nossos clientes para serem defendidos. Nós somos pessoas muito privilegiadas que temos origem e viemos de lugares muito privilegiados, então nós sentimos que nós precisamos e nós queremos
também ter um espaço em que pessoas com menos acesso, com menos recursos, possam ter uma defesa de qualidade bem feita, cuidadosa, com escuta. E aí eu digo de todas as autoridades, porque a vulnerabilidade que eu ia mencionar é que no nosso país existe uma criminalização muito grande da pobreza. E as pessoas que não têm acesso ou que têm menos acesso têm muita dificuldade de serem ouvidos e de apresentarem uma defesa que seja considerada pelas autoridades que estão do outro lado da mesa quando são processadas. O que significa criminalidade da pobreza? O nosso sistema é um sistema que prende mais as pessoas pobres. E as pessoas Mas por falta dessa defesa bem pretas. Mais apropriada? Não só por isso, Cris, eu acho que também por isso, e não é por falta de defesa apropriada, porque, veja, a Defensoria Pública faz um trabalho maravilhoso na defesa dessas pessoas. Tá. Muitos advogados trabalham de forma pro bono ou cobrando dessas pessoas, mas as pessoas pretas, as pessoas pobres, elas sofrem de uma questão que é muito mais cultural e social do que propriamente da falta de uma boa defesa, que é no sentido de que elas são mais abordadas na rua. Como se fosse uma... Eu ia falar preconceito, mas não é o preconceito, mas é uma... Não sei que palavra que é essa, mas estrutural. É uma questão completamente estrutural, porque é uma questão de... As pessoas são mais abordadas na rua, pela polícia, sem razão. Então, se você é um motoboy preto, muitas vezes você vê a abordagem de pessoas na rua porque estão em atitude suspeita, e esse conceito de atitude suspeita é uma coisa não muito clara, não muito explicada, mas que acontece todos os dias. E ela justifica abordagens policiais e as pessoas acabam... Tem estatística? Tem estatísticas. A maior crime vem desse... Não é que a maior quantidade... população? Não a maior quantidade de crime. Não. O que tem estatística não é que eles cometem mais crimes. A estatística é que eles são mais punidos. É que eles são mais presos. Então, a nossa população carcerária, ela é composta muito mais por pessoas pretas e por pessoas pobres. E é feito alguma coisa para mudar isso, Marina? Tem muita gente tentando fazer, né? Existem muitas iniciativas porque nesse parece sentido, uma coisa meio persecutória. Mas é que é muito difícil fazer com que essa população seja olhada. Quando você vai trabalhar no terceiro setor, por exemplo, aí eu vou te contar da minha experiência. Eu, enfim, sou envolvida no projeto no Instituto C, no projeto da Vera, enfim, desde sempre. Captação é sempre uma dificuldade, obviamente não é fácil captar recurso em nenhum lugar, mas quando você vai falar, nossa, eu sou voluntária de um projeto, a gente vai fazer um evento beneficente, é um projeto que cuida de famílias em situação de vulnerabilidade social, você causa uma comoção muito maior do que você falar assim, olha, que eu também já fui voluntária de um projeto que cuida de pessoas que saíram do cárcere, e é um projeto que dá bolsa de estudos para essa pessoa. Para reingressar. Para reingresso. Se você vai captar recurso para esse projeto, o público que você consegue atingir, o que você consegue sensibilizar é infinitamente menor. Então, existe muito preconceito, é uma questão estrutural, o nosso sistema... É natural. Sim, porque a gente também vive numa sociedade violenta. Porque se eu tenho e eu quero escolher porque eu vou quem é que você vai ajudar? Destinar, é natural que eu escolha para uma criança e para uma família em vulnerabilidade, na minha opinião. Não, então dá para entender. Eu te entendo. Tem muita coisa ainda a caminhar. Muito. E assim, a gente vive numa sociedade que é muito violenta, né? Muito. O Brasil me preocupa muito. O Brasil é muito violento. Eu acho que o Brasil é violentíssimo. E aí dá mais 5 podcasts pra falar disso. Nem é o tema aqui, então nem dá pra eu entrar numa coisa dessa. Mas assim, o país é muito violento por N fatores. E é óbvio que eu consigo entender uma pessoa que fale o quê e aí é preconceituoso e é um pouco de desconhecimento mesmo. E é muito difícil levar essa informação até as pessoas. Por que é que eu vou dar bolsa de estudo para alguém que matou outra pessoa, ou para alguém que vivia roubando, ou para alguém que... A nossa pena, ela tem uma função de reinserção na sociedade. E isso é que é pouco olhado. Então, a questão da punição, que é uma das funções da pena, ela tá lá. O sistema... A gente tem cadeias lotadas, com um estado de desrespeito aos direitos humanos reconhecido pela nossa Corte Suprema, e por todo mundo.
E então, são pessoas punidas, mas o nosso sistema está desenhado para reintroduzir essas pessoas na sociedade, para fazer com que elas tenham uma outra opção quando elas saírem do sistema que não continuaram delinquindo? E a resposta, nesse momento, me parece não. Então, a gente ainda tem muito para caminhar em termos de políticas públicas e de conscientização da população para isso. Tá. Então, essa é outra vulnerabilidade que nos toca com muita frequência. E que também demanda um olhar, um trabalho muito cuidadoso, porque são conversas muito difíceis de se ter com os nossos clientes, enfim, que estão aí nessa situação, que a gente também tem. Então, é um trabalho multifacetado, muito dinâmico, cada dia é um dia, cada reunião é uma reunião, cada cliente é um cliente, cada pessoa tem um comportamento em relação a uma acusação, em relação a ser vítima de determinado crime. Existem clientes que lidam de maneira melhor, que aquilo é um incômodo que fica ali, mas que tá ali e ele consegue seguir a vida. Tem clientes que se desorientam completamente por passarem por situações como essa. Vítimas que têm frustrações e que a gente precisa explicar recorrentemente que o sistema, infelizmente, é assim, que é lento. A gente está melhorando muito em muitas áreas e essa conversa tem sido melhor, mas que acontece, então, enfim, é com isso que a gente lida todo dia e é isso que faz com que os meus olhos brilhem todos os dias também por aquilo que eu faço. Essa é a escolha que eu fiz, que é trabalhar com pessoas, sentar com pessoas. E no fim a gente acaba tocando num lado muito sensível de todas elas. Nessa área. Área do direito. Cada área do direito toca aí com as suas especialidades, especificidades. Mas nessa área do direito, enfim, é isso que me move e que me faz sentido. Então, quando eu deixei de trabalhar com direito contratual internacional, eu fui trabalhar com pessoas, que era o que eu sempre quis, aí eu me realizei. Acho que você devia ser palestrante até. Você fala muito bem, você devia falar para obrigada. Conscientizar mais, para a gente ter mais noção social. É que são tantos temas, é tão difícil. É um assunto tão difícil. É difícil. E é difícil da gente entender que a gente precisa olhar para ele também. E a gente tenta, né? Existem muitos projetos e nós, enfim, lá no escritório e muitos colegas criminalistas, nós somos vinculados a vários deles. Um deles é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que tem um trabalho maravilhoso e muito amplo para garantir o direito ou o respeito ao direito de defesa, que tem sido muito mitigado, justamente por essa questão estrutural que muitas vezes atropela. Que o sistema ele é desenhado para isso, mas só que ele é muito... Só que na prática, a gente é muito atropelado. Também. A gente é bastante atropelado. Então tá difícil, porque se a vítima é atropelada... difícil. É bastante desafiador. E o acusado também, o sistema tá bem ruim. Então, ele anda numa fase bem difícil. Inclusive, existem trabalhos do IDDD até de advocacy para fazer um trabalho junto aos legisladores, porque tudo começa de que a nossa legislação seja... consistente, bem pensada, bem desenhada, que não sejam leis de ocasião. Então, por exemplo, você lembra do caso das pílulas de farinha? Que várias mulheres apareceram grávidas porque estavam tomando pílula de farinha. Quando isso aconteceu, houve uma reforma legislativa que transformou o crime de falsificação de medicamento num crime hedondíssimo que tem uma pena gigantesca, pior que tráfico, quase pior que homicídio. É um negócio absolutamente desproporcional com todo o resto do nosso sistema. E a gente é campeão em fazer isso. O nosso legislativo... Muda a lei conforme a música. O então, é isso. A gente viu a operação... E aqui eu não vou tecer nenhum comentário se eu tô de acordo, não tô de acordo. Mas assim, nós assistimos aquela operação nas favelas do Rio de Janeiro, em que 120 pessoas foram mortas. Numa operação policial que estava buscando... Até hoje não sabe muito bem o quê. A quantidade de projetos de lei e de propostas para o combate ao crime organizado que surgiram e que, com muitas previsões que estão em desacordo com o nosso sistema e que elas não são coerentes com o sistema que a gente tem, são várias. Então, a gente também tem um problema aqui no penal de legislações de legislação de ocasião e de ocasião. Exato, que é um problema. Então, entendi. Agora, pelo que você está falando, o nosso problema ele é estrutural, ele é sistêmico, em termos globais, assim, nacionais, Sim. Em várias áreas,
E ele não tá atendendo nem o desenho original. Então, ele teria que ser repensado de uma forma mais séria, consistente, que Sim. estiver mais a longo prazo. Mais a longo Resumindo. prazo. Em resumo, E aí isso exige que E todos aí, os até lá, atores tá todo repensem. mundo pedalando, fazendo o seu melhor para Poder chegar nisso. pra Então poder você chegar tem. nessa E prática. quando eu digo todo mundo, você tem juízes maravilhosos trabalhando para caminhar para esse lugar, promotores de justiça, que são pessoas fundamentais, né? Porque são as pessoas que oferecem as denúncias, fazendo um trabalho excelente também. Para que apenas aquelas denúncias que de fato têm que ser oferecidas sejam oferecidas, para que os casos não sejam tratados numa baseada e sejam olhados individualmente. Muitos advogados dedicados a isso também. Agora, tem, como em toda profissão, como em todo lugar, tem as pessoas que simplesmente atropelam, ou que fazem Que levam de ocasião, vantagem. ou que querem se beneficiar politicamente, enfim. Uhum. Mas é uma luta diária, todos os dias de dedicação de muita gente, e muita gente fazendo um trabalho que também é muito bem feito e é fundamental. E é muito importante. Bom, parabéns, hein? Eu gosto muito do que eu faço. E eu sei, e isso é maravilhoso, porque é o que te dá combustível, né, para Sim. você continuar. E dessa forma ética, que é tão importante. E acho que você colocou muito, muito, de uma forma muito simples e muito real, a situação que a gente vive hoje. Então, não sei se simples. não, mas enfim. Foi. Espero, enfim, que tenha ficado claro. Mas era nisso, né? Quando você me chamou para participar, eu fiquei, né? E me contou, enfim, que abordagem você gostaria que eu desse aqui, eu fiquei reflexiva sobre isso. E eu acho que, enfim, né? Para viver uma vida espiritual. Não é nem uma abordagem que eu quero que você dê. Não. Na verdade, assim, da ideia da conversa. Aberto. Exato. Vamos falar sobre a vida. E para falar sobre a vida. Vamos falar das situações que estão difíceis também. Naquilo que eu faço, a vulnerabilidade dos nossos clientes, e eu queria trazer isso que é de todos eles, é o que nos move também. Tá. A fazer a coisa da maneira correta e de forma cuidadosa e respeitosa. Com todos. É isso. Não é à toa que você foi eleita como uma advogada mais admirada. Uma das, são várias. Eu tô muito bem acompanhada por muitas mulheres que eu admiro muito. Né, essa última foi um ranking, enfim, que saiu agora. Eu muito feliz, enfim, fiquei aí na lista entre as advogadas penalistas. Eu fiquei em segundo lugar, então, de fato, foi um reconhecimento muito, enfim, eu fico muito orgulhosa do trabalho que a gente tem feito. Meu nome saiu lá, mas é um reconhecimento, enfim, da Lara, minha sócia, da Maria Júlia, da Thaís, da Duda, que trabalham com a gente. Ninguém é reconhecido sozinho, então, enfim. Acho bonito isso. Ninguém é reconhecido sozinho. O nome de uma pessoa aparece, mas não é porque eu trabalho sozinha que eu cheguei lá, muito pelo contrário. Então, a gente ficou muito orgulhoso, muito feliz. E, enfim, mas eu tô muito bem acompanhada por muitas. Essa foi uma... É uma honra e um orgulho para mim. Obrigada. Eu fico muito feliz. Ser tão próxima a uma pessoa com esse reconhecimento todo. E essa publicação, voltando ao seu tema, a provocação inicial de serem mulheres, é uma publicação que a Análise e Advocacia solta em todos os meses de março para reconhecer as mulheres do mercado jurídico. Então, justamente do mês do Dia Internacional da Mulher. Então, nesse ranking especificamente, eu estou acompanhada de muitas pessoas, muitas mulheres que eu admiro muito, com quem eu já tive o privilégio de trabalhar, tantas outras com quem eu nunca trabalhei, mas conheço. E é muito gratificante estar entre elas. E é só mulheres para justamente fazer o reconhecimento de mulheres. Cultural. Sim. Perfeito. E a área penal... E é necessário, né? É necessário para que... Por enquanto é necessário. Por enquanto é necessário. Para que a gente chegue... Espero em um dia que isso não seja necessário, mas sim, E a área criminal, por incrível que pareça, é uma área muito feminina. Ela é muito feminina. Ela, por muito tempo, foi uma área muito, muito masculina. Os grandes advogados eram homens. Advogados que eu conheci, criminalistas, há 30 anos atrás... Eram homens. Sim. Hoje em dia, não. A gente abre processo seletivo, a gente recebe muito mais currículo de mulher do que de homem. Existem grandes advogadas criminalistas liderando equipes e muitas mulheres interessadas pelo direito criminal.
na procuradoria, na delegacia e nessas outros ambientes? Na delegacia ainda é um ambiente bem masculino, mas existem muitas mulheres escrivãs, delegadas. Nós temos as delegacias da mulher, especializadas em crimes cometidos contra a mulher, e aí é um ambiente muito mais feminino. No Ministério Público, na magistratura, são muitas as mulheres presentes. É um trabalho árduo, contínuo, diário também, para que essas mulheres cheguem em posições de liderança, dentro das carreiras que elas escolhem seguir. Então, que elas ocupem cargos de liderança na magistratura, né, que são juízes, cargos de liderança no Ministério Público, ocupem posições altas dentro dos escritórios dos quais elas são sócias, porque o meu escritório, os escritórios penais, eles são escritórios muito especializados normalmente, então eles tendem a ser menores. Mas quando você pega escritórios full service, e tem muitos por aí, que são mais de 1.000 advogados, enfim, que as mulheres possam chegar à posição de liderança, de administração de escritório, de sociedade sênior. O que você acha que uma mulher... Eu vou fazer uma pergunta assim meio genérica, mas se você conseguir trazer ela para uma concretude, eu agradeço. O que você acha que uma mulher traz de diferente que um homem? Para um cargo público, ou ela na liderança, ou ela numa equipe de trabalho? É difícil generalizar, Sim, né? Mas claro. assim, eu acho que tem uma questão de escuta atenta, que é muito mais feminina do que masculina. Acho que tem uma questão de empatia com as pessoas, que costuma ser muito mais feminina do que masculina. Eu acho que as mulheres são muito mais atentas aos detalhes dos casos do que os homens. Eu acho... Deixa eu pensar outras coisas, mas... E aqui eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair no caricato daquilo que é muito feminino e daquilo que é muito masculino. Sim, é porque óbvio ambos, que existem características Obrigada, acho que que você tem toda a são razão. muito mais femininas e características que são muito mais masculinas, boas e ruins para os dois lados. Mas eu acho que as mulheres têm essa capacidade. Elas têm uma capacidade de escuta mais atenta, de serem mais detalhistas, de serem mais meticulosas. E de... Enfim, e o que é mais importante, de ter exatamente a mesma capacidade que um homem tem de entregar um bom trabalho para o seu cliente. E eu acho que é nisso que a gente ainda peleja um pouco e sofre um pouco e tem que lutar um pouco para mostrar. De experiências concretas da minha vida. Sentada em mesa de reunião, você tá lá falando que você acha que tem que fazer A, B, C. É muito comum que uma mulher, é óbvio que isso também tá mudando e depende muito de como a mulher se coloca, mas é muito comum que uma mulher tenha que, assim, gastar muito mais o latim para argumentar do que um homem que chega do seu lado, pode ter a mesma idade, pode, enfim. Ele fala, tá bom, tá falado, entendeu? Então, são pequenas dificuldades que a gente ainda vive quando o ambiente é muito masculino. Também pode existir, não é em todo lugar, mas pode existir uma coisa um pouco abusiva, um pouco tóxica, um tom mais alto, uma coisa de superioridade num olhar, enfim, que você sente, são coisas veladas muitas vezes, né? Não são assim explícitas. Mas tem a sua dificuldade, mas eu te falo que tem a sua beleza também. Não, mas você respondeu perfeitamente e... Deu para entender bem. Eu te diria, que a mulher traz essas são a minha percepção, assim. São 3 coisas que eu te diria que são mais femininas do que masculinas. Eu acho bom a gente falar, sabe por quê? Porque às vezes a gente tá achando que tá falando sobre uma coisa que é abstrata, que ela não é palpável, mas não, cada vez mais isso tá mais óbvio. Isso tá mais óbvio. Isso precisa ficar óbvio. Isso precisa ser dito, eu acho. E a mulher precisa ser reconhecida em todas as suas capacidades. Em todas. Até na sua intuitiva, na sua escuta. Óbvio. Na sua empatia. São habilidades que agregam. E se o homem for, também que seja. E assim, as mulheres têm um poder de organização e de rotina mesmo, e de cuidar de 1000 coisas ao mesmo tempo, que os homens pelejam. Eu te diria que eles pelejam um pouco mais, eles sofrem um pouco mais para conseguir. Fazem também.
Mas, e uma capacidade de conexão, né? De criar conexão, de criar aproximação, enfim. Depois você assiste o episódio que eu gravei com a Vânia, Vou assistir. porque tá claro o que a gente falou lá. Em você fica claro, entendeu? Entendi, vou assistir. Tá. Eu, enfim, a conheci e vou assistir. Mas isso, respondendo essa sua pergunta, eu te diria que são essas coisas. Mulheres constroem pontes. Mais sólidas, eu te diria. Marina, obrigada por ter vindo. Foi um prazer. Você pode vir outras vezes para a gente Posso, continuar quando essas você conversas quiser. e falar sobre essas realidades. Vai ser um prazer. E a gente chamar mais pessoas e, quem sabe, trocar mais informação e sair com algumas propostas, né? Para mais pessoas pensarem. Sem dúvida. Porque mais uma falando sobre as mudanças necessárias, quem sabe a gente consegue caminhar mais. O importante é conseguir caminhar. A gente precisa seguir andando para frente. Enfim, eu que te agradeço, um prazer, um privilégio, quando você quiser, vou ficar muito feliz de voltar e conversar, porque é isso, né, os temas todos se desdobram em tantos outros temas que são infinitos, é muita coisa, a gente pode passar horas e horas e horas aqui conversando sobre tudo isso. Muito obrigada.